Boa noite, meus irmãos. Hoje, 2 de novembro, dia em que homenageamos nossos entes queridos que voltaram antes de nós para a pátria espiritual. Peço a Deus que os auxilie na sua autoiluminação, no seu despertar espiritual e no seu acolhimento pela espiritualidade superior, amiga, benfeitora, e que nos conforte e nos console para que essa ausência temporária seja cheia de resignação e serenidade. Eu sou Nacleides, para quem não me conhece, voluntária da Casa de Francisco, e estou aqui para comentar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O trecho que eu escolhi para comentar está no capítulo 2, que se chama Meu Reino Não É Desse Mundo, enfocando as instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Então, sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Essa mensagem que eu vou ler, ela foi assinada por um espírito que se identificou como uma rainha de França. É uma comunicação mediúnica. Como muitos aqui já sabem, as instruções dos espíritos são comunicações que vieram, através dos espíritos, que o Kardec incluiu em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem foi trazida através de um médium em Havre, em 1863. E nada mais oportuno para o dia de hoje do que trazer a fala de alguém que viveu na Terra e que, retornando para o mundo dos espíritos, se deparou com uma dura realidade, motivada pelas suas atitudes, pela sua má condução na sua vida, de acordo com a posição que ela ocupava, Então ela volta de uma forma humilde e relata-nos a sua história, para aprendizado de todos aqueles que pararem para meditar sobre ela. É importante esclarecer que, embora se trate de um espírito, de ter vindo de um espírito, ela ainda não detinha toda a verdade, todo o conhecimento, porque ela ainda não era um espírito puro. Vamos à leitura do trecho. Ele é um pouco longo, mas eu irei ler na íntegra, porque é um relato de uma pessoa, Então, se eu contar fragmentado, não vai ter um bom entendimento. Então, vamos à leitura. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é desse mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendi? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no céu, no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, muito acima, homens que eu julgava insignificantes e dos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática.
a benevolência para com todos, não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, meu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Meus irmãos, eu fiquei muito emocionada com a leitura, com esse depoimento, esse relato de vida de alguém que na terra foi uma rainha, teve todos os súditos à sua disposição, criados, amas, muitos servidores. E na sua leitura, eu separei algumas frases chaves. Quando ela diz assim: o orgulho me perdeu na terra. E eu peço a todos que possamos refletir, porque o orgulho, ele fez com que ela chegasse lá numa situação difícil. E nós, como estamos com o nosso orgulho? Como é que anda? Então vamos aproveitar também para fazer uma reflexão. Ela se pergunta, ela diz: que trouxe eu comigo da minha realeza terrestre? E ela conclui: nada, absolutamente nada. Ela diz: nem para o túmulo eu levei. E como rainha, ela achava que quando chegasse do lado de lá, ela ia encontrar também os mesmos benefícios que ela tinha na terra. Ela não tinha conhecimento da vida espiritual, do que realmente contava. Então, como ela já gozava aqui do título, né, de rainha, tinha toda a sua soberania, ela achava que mesmo morrendo continuaria lá nessa mesma posição, né? E aí ela diz: que humilhação, como ela se sentiu humilhada de ver acima dela pessoas que ela desprezava, porque ela achava que nem tinham sangue nobre. Como é que podiam estar em posição tão melhor que ela? E aí, meus irmãos, hoje nós sabemos que o sangue de todos nós somos iguais, tanto é que fazemos doação de sangue, desde que só precisa ter o mesmo tipo sanguíneo, porque o sangue do rico e do pobre tem os mesmos componentes, né? E ela também diz o seguinte: ela traz uma lição para nós, que para que a gente possa granjear um lugar no reino do céu, nós precisamos exercitar a caridade, a benevolência e a humildade para com todos. Porque ela bem disse que no reino dos céus, lá não se pergunta o que fomos, que posição nós ocupamos aqui na terra, ou que nós ocupávamos, mas o que nós fizemos, ou seja, o que fizestes, que lágrimas enxugastes. É isso que quando chegarmos do lado de lá, irão nos perguntar.
o que fizestes, meu irmão, da tua vida, quais as lágrimas, quantos corações consolastes, quantas dores ajudastes a aliviar, quanta fome também contribuiu para que fosse diminuída. Então, meus irmãos, ela traz uma outra frase que é onde deixa assim claro para a gente que ela não era ainda um espírito puro quando ela diz assim: é preciso sofrer para chegar ao céu. E aí a gente percebe que na realidade é uma leitura um pouco equivocada. Logicamente, todos nós passaremos por dores sim, porque é impossível se passar pelo planeta Terra sem sentir dor. Mas a gente também pode evoluir pelo amor e não só pelo sofrimento. Porque vamos supor, ela mesmo como rainha, se ela tivesse sido uma excelente rainha no sentido de ser humilde com seus servos, no sentido de procurar vestir aqueles que não tivessem vestimenta, colocar comida na mesa daqueles que não tivessem comida, que ela pudesse transmitir um melhor nível de vida para aquelas pessoas, se preocupasse de verdade de olhar para ele como seres humanos. Ou seja, a prova da riqueza, ela é uma prova muito difícil, muito desafiadora. Isso é inegável, é uma das provas mais difíceis. Tanto é que é uma das provas que se deve pedir depois que você já tem uma certa bagagem, para que você não venha a falir nessa prova. Mas ela pode ser também um grande instrumento, porque com a riqueza você pode fazer tantas coisas, desenvolver as comunidades, né? Trazer muitas riquezas para as pessoas no sentido da melhoria de vida. Outra coisa também que ela falou, que ela nos lembrou, né, que os homens correm para alcançar os bens terrenos, como se houvesse de guardá-los para sempre, mas que quando chegamos de lado de lá, todas as nossas ilusões somem. E aí ela faz um apelo, né? Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, porque a prece é o traço de união entre o céu e a terra. E ela reforça para a gente não se esquecer disso. Meus irmãos, neste capítulo do Meu Reino Não É Desse Mundo, tem muita coisa interessante para a gente colocar e para a gente refletir. Por exemplo, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea, ela se torna simples passagem, uma breve estada num país ingrato. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a porta da libertação. Agora, o simples fato de que nós duvidemos da vida futura, o homem tende a dirigir todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Daí a importância que a gente acaba dando aos bens terrestres, está exatamente nessa razão inversa da fé que temos na vida futura. Porque quando nós nos reconhecemos como espíritos imortais que somos, como viajores do tempo, tudo muda, meu irmão, tudo muda. E aí o espiritismo, ela dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Nos mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico no conjunto da obra do Criador, que há uma solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos, porque é assim, de encarnação em encarnação, que a gente vai construindo a fraternidade universal. Porque visto que se a alma fosse criada a partir do nascimento do corpo, nós seríamos sempre estranhos uns aos outros, né?
Então, cada vez que a gente, no caso, a rainha voltou para lá, quem foi que ela viu quando chegou lá? Viu os seus servos, que ela diz, pessoas que ela achavam que eram menores do que ela. Significa dizer o quê? Que numa outra encarnação, por exemplo, poderão voltar juntos novamente em situações diferentes, ou seja, mas não começa do zero as relações, elas vão se construindo. Então, meus irmãos, não nos enganemos, logo, logo estaremos com nossos entes queridos novamente, seja através dos sonhos, seja pelo nosso pensamento, seja pelo nosso reencontro na pátria espiritual, quando Deus nos chamar, ou seja, pela bênção da reencarnação. Oremos pelos nossos entes queridos, meus irmãos. Eles escutam as nossas preces. Aliás, eles esperam as nossas preces, porque fazem muito bem a eles, independente da sua situação. Porque os que estão necessitando aliviam as suas dores. E os que não estão necessitando se sentem lembrados, amados pelos seus entes queridos, né? Então, oremos por eles, assim nos sentiremos mais próximos deles. Boa noite a todos e paz e bem. Fiquem com Deus, meus irmãos.